muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores, as nossas feras. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Inspiração das Feras, quadro no qual nós entrevistamos diversos profissionais de diferentes carreiras para você, vestibulando, e para você, se você sente curioso e quer conhecer um pouquinho mais sobre diferentes áreas. E hoje estamos aqui com uma das áreas mais requisitadas do Brasil, envolvido aqui com a saúde. Estamos aqui com uma dentista muito especial, que é a Vanessa Gualda, gente. Uma salva de palmas. Obrigada, olá, eu sou a Vanessa Gualda, sou dentista há 21 anos de formada, 16 já especialista em ortodontia, tenho 43 anos, minhas filhas estudam aqui no Ângulo e é um prazer enorme estar por aqui com vocês. Todo nosso, Vanessa. Oi, eu sou a Giovana Favorete do terceiro ano do ensino médio. Fala, feras! Eu sou a Gabi do segundo ano do ensino médio. Segura esse rugido, né? Segura esse rugido, mas é só no final, Pedro. Foi mal. É spoiler, mas a gente vai fazer isso, fica tranquilo. Mas assim, Vanessa, qual que é o maior mito que as pessoas ainda acreditam sobre a saúde bucal? Existem vários, né? Existem em relação às crianças, as mães ainda não dão tanto valor ao dente de leite e que clareamento desgasta o dente e são mitos, né? Você já Não... ouviu os dois, diversas vezes, inclusive. Eu lembro de, tipo, assim, a minha mãe acho que nunca fez comigo, mas eu lembro dos meus amigos falando, tipo assim, tô nem aí pra cara, é tipo dente de leite. Não Vai tem cair problema, mesmo, né? Vai cair vai mesmo. Cair mesmo. E caía mesmo, mas realmente... Sim, mas no período que ele está na cavidade bucal, ele tem uma função, tanto para a criança conseguir mastigar, quanto também para ele direcionar a erupção, né, o nascimento do dente permanente. Se não tem o dente de leite ali, o dente permanente fica perdido. Onde eu vou, para onde eu vou nascer. Na minha cabeça era sempre, tipo, empurrando, assim, ele que empurrava, assim, para fazer cair. Tipo... Na verdade, o dente de leite, ele também tem uma raiz. E essa raiz, ela serve como se fosse um guia para o dente permanente nascer. Então, o dente permanente vai, entre aspas, comendo a raiz do dente de leite. A hora que comeu toda a raiz do dente de leite, o dente de leite vai ficar mole e ele vai erupcionar. Só que por todo o caminho, ele teve a direção dessa raiz para poder erupcionar. E assim, essa questão tipo, dele comer a raiz, é realmente desde quando o dente de leite surge até o cair dele? Ou tem um processo ali para ele ser criado, assim, esse dente permanente começar? O dente permanente ele vai estar por baixo, abaixo do dente de leite. Então, o dente de leite está aqui, o dente permanente ele está sendo formado aqui. Quando ele começa a ter a formação do dente permanente, começa a formar a raiz do dente permanente, a raiz do dente permanente vai empurrando ele e a raiz do dente de leite vai sendo reabsorvida. E aí vai indo. E eventualmente cai. É muito doido isso. Já aconteceu comigo. Inclusive, é bom saber quais dos seus dentes já caíram. Porque uma vez eu fui no dentista que tinha um dente meu que não estava crescendo, daí estava olhando, estava até pensando, eu talvez ia até usar aparelho que estavam lá até falando, talvez não tenha espaço, e dele não tá conseguindo sair, e descobriu que o meu dente, em vez de ir pra cima, o dente dele, ele voltou. Daí ela teve que tirar um raio-x e ela viu que o dente permanente estava embaixo e o Dinho, ela perguntou, esse dente aí já caiu? Eu falei, acho que já, não sei. Ela, porque senão tem... Tipo, seu dente de leite não caiu? Tipo... Ele, em vez de subir, igual ela falou, ele foi pra baixo. Eu não sei o que aconteceu. Mas daí a gente teve que tipo, ela foi lá, ela teve que tirar esse dente de leite pro permanente conseguir sair. Porque ele, não sei se estava preso, não sei o que aconteceu. Acontece também, dele não ir na direção correta. E daí ele ficou lá. Daí ele fica lá. Não tinha, mas agora já nasceu. A história que eu tenho com dente de leite, é, tipo assim, esses dois dentes. Assim, eu preciso usar aparelho de fato, assim, não tenho um problema na questão, tipo, da mastigação, mas meus dentes são fortinhos, coitados. Mas, tipo, esses da frente, eu lembro até o dia como eu tirei. Eu tirei meio que sem querer. Eu tava, tipo, jogando Nintendo e eu não sei como. Eu prendi o cinto do carro nesses dois dentes da frente. E aí, tipo, eu tava, tipo, segurando ele assim, com a outra mão tava jogando. E eu acho que, sabe quando o cinto fica meio solto? Aí quando você solta, ele volta. Ele arrancou meus dois dentes. E, tipo, eu só vi meu Nintendo, assim, tipo, meio que encharcando, assim, com sangue, né? Porque tinha, tipo, não era pra ter tirado, né? Tava meio mole já, mas ele estava, tipo, saiu voando. E foi assim. Nossa, eu era criança, que eu era chata, eu tinha medo. Eu Minha mãe tinha medo. sempre pedia pra... Ela sempre...
era sempre, ai filha, deixa eu só ver como que tá, se tá molinho, e daí ela ia lá e tirava. Nem Fábio não, porque senão não deixava Nossa, também. meu pavor Nossa, era aquele negócio de... Eu também tinha muito medo, mas meu pavor mesmo era prender o dente com fio dental. E puxar. puxarem Puxar. a Nossa porta. senhora. Eu não sei porque eu tinha pavor, porque nunca doeu. Sempre minha mãe esperava tá bem molinho mesmo, ela nunca tirou assim, mas ela sempre falava, vai, deixa só deixa eu Só uma olhar. olhadinha. E dela tirava. Mas sobre isso, Vanessa, tem uma maneira, certo, tipo, uma melhor maneira de tirar o dente de leite? Sempre é possível tirar em casa. Quando tiver muito molinho, não tem problema tirar com fio dental. Eu tirei das minhas filhas algumas com fio dental em casa, não tem problema. Mas é importante você ter um acompanhamento, porque tem dente de leite que, como eu te falei, o permanente vai comendo a raiz dele, só que nem sempre ele come da forma correta. Fica um pedacinho de raiz ali. Aí fica difícil da criança tirar em casa. Então, teria que ir no dentista, aí tem que dar anestesia para conseguir tirar o dente de leite, porque o dente permanente nasce por trás ou nasce para frente e não reabsorve toda a raiz do dente de leite. Inclusive, o dente eventualmente nascer torto é por causa dessa questão, tipo, da raiz não tá alinhada corretamente? A maioria, eu posso falar que na maioria dos casos é genética. A mistura do pai e da mãe, às vezes você pega a arcada da sua mãe que é pequena e os dentes que estão em formato maior do seu pai. Então não vai caber naquela arcada pequena, então eles vão nascer apinhados. Então a maioria das vezes é genético, você herda dos seus pais. Aconteceu comigo, inclusive. Minha mãe disse que ela tinha separação, só que eu acho que ela usou aparelho por um tempo. Mas assim, conversei com ela, não queria sair, acabei não usando. Aí, tô assim, né? Seguindo a vida de Fred Mercury. Ele tinha um dentinho separado também, inclusive por isso eu não queria tirar na infância. Meus pais, tipo, gostavam do Cunha, assim, aí eu vi ele que tinha os dentes mais tortinhos, aí eu falei, não, Representatividade. vou seguir a vida. Você aceitou? E pra você, Vanessa, quais são os principais requisitos pra você ser um dentista? Tipo, o que você precisa ter, o que você precisa saber, o que você tem que saber lidar, pra você... O que é necessário pra ser um dentista? Depois de formada? Talvez... Ou para você ser um Nos dois dentista? casos. Para você escolher em ser um dentista, primeiramente, o que foi o meu caso, né? Primeiramente, você deve gostar da área de saúde. Gosta de lidar com pessoas, não pode ter nojo. Porque é algo que você lidar todos os dias. Então, são pré-requisitos para você escolher a odontologia. E depois de muito estudo, muita dedicação, eu falo que o estudo é essencial na odontologia, gostar de estudar para sempre na área da saúde, porque tudo muda, tudo moderniza, então você tem que estar atualizado, fazer cursos e gostar, consequentemente, disso. Mas, basicamente, se você for escolher uma profissão de odontologia, você gostar de se relacionar com pessoas e gostar da área da saúde são os requisitos básicos, assim, para você escolher essa área. Também preciso de um pouquinho de paciência, porque eu imagino que deve ter uma penca de paciente que você fala, não faz isso, e não chega na segunda consulta, não faz nada. Por isso eu falo que e você... se mentiu, a gente sempre sabe do mesmo jeito, né? não tem como esconder. Por isso eu falo, você gostar de pessoas, consequentemente você gosta de se relacionar, tem paciência e tem coisa que você, com o passar dos anos, você aprende a lidar e não se estressar com algumas coisas, porque eu tenho até um limite da minha responsabilidade. A partir dali, a responsabilidade é do paciente, aí não tem muito o que eu fazer. Eu instruo, eu cobro, eu falo, mas a partir lá na casa dele não tem muito o que eu fazer. Então aí você acaba relaxando quanto a certas responsabilidades que a gente não tem. Então você adquire conforme vai passando os anos. E sobre essa interação com as pessoas, tem muito com questão de criança, porque as crianças, eu já fui em vários dentistas que, mano, a gente tava lá de boa, a gente vê, a criança gritando, assim, a gente fica, meu Deus do céu, como é que será que tá esse dentista, Nossa. como é que ele tá lidando com isso? Então, você já lidou com crianças desse tipo? E se sim, como você lidou com essa crise que elas tiveram de medo? Sim, no começo de formada, eu trabalhei sim com criança,
Mas hoje eu entendo que você tem que ter uma especialidade para você lidar com a criança. Porque para você atender uma criança, além do conhecimento e da paciência que você tem que ter, você tem que ter pré-requisitos e materiais para saber definir o que fazer com cada criança. Tem criança que você tem que mostrar toda a clínica, criar uma conexão, uma amizade, para depois ir para a boca. Então, tem várias consultas para você não traumatizar a criança. Às vezes tem 5, 10 consultas, como se fosse uma psicologia, para depois atender a criança. E isso quem faz é só um especialista. Não me especializei nessa área, mas é uma área que hoje eu entendo que a criança tem que passar com um especialista para não causar traumas futuros e para o resto da vida tem que ir no dentista, né? E ter medo para o resto da vida. Então, hoje eu entendo que tem que ser um especialista, mas já atendi crianças no começo, crianças difíceis. Eu lembro que quando eu ia no dentista, eu nunca fui uma criança de fazer de espernear nem nada. Mas tinha, né? E na dentista que eu tinha, ela lidava principalmente com crianças. Ela era especialista em crianças. E aí, pra fazer com que as crianças elas não tivessem medo e fossem com frequência, não fizessem esse escândalo, ela tinha um baú de brinquedos. Sim. E aí, se a criança... Era também uma recompensa, não só por estar lá, mas por fazer direito. Então, se você tinha... O dente estava limpinho, certinho, do jeitinho que ela mandou, você podia escolher qualquer brinquedo daquele baú. E aí, eu lembro que na hora de ir no dentista, eu falava, eu vou escolher um brinquedo. E eu fazia tudo certinho pra ter certeza que eu ia conseguir o meu brinquedo. Então, tipo, era uma maneira que ela encontrou que deu muito certo. Psicologia, né? Tinha um dentista que dava a escova de dente dele, tinha de várias cores. Daí você conversava, você vai querer qual? A roxa, a rosa? Nossa, eu adorava também. Tinha tudo a ver, né, com essa questão, tipo, também era um incentivo. Eu lembro que na minha, tipo, os aparelhos que eles usavam eram todos, tipo, de enfeitadinhos, assim. Eu lembro que tinha... Sempre fala, abre boca de jacaré. Você... Sim. Realmente, tipo, o coisa dela tinha um... Era enfeitadinho, assim, de jacarezinho. Não sei nem como que era. Mas eu lembro que ele era, tipo, ele tinha tipo um aplique, assim, que você colocava, ele tinha a boquinha de jacaré. E o que mais assusta, na verdade, os instrumentos, né, que vocês usam, que é tudo muito pontudo, faz barulho. Parece de cirurgia. A minha ela sempre mostrava tudo. Ela explicava, olha, esse eu vou pegar, ele faz assim, eu deixava eu encostar, deixava eu ligar, falava, ó, esse eu vou usar pra isso. Dela eu sempre, né, tenho que mostrar tudo, porque, assim, nossa, acho que até hoje eu tenho, às vezes, um pouco de receio, assim, que fica meio vulnerável, né, ali. Totalmente vulnerável. Mas, além da dificuldade com as crianças, também tem a questão da própria faculdade, né? Então, na faculdade, quando você chegou lá, você teve alguma surpresa que você não esperava que ia ter? E os desafios que tiveram lá estão até hoje? Ou tem desafios novos? Como é isso? Olha, a faculdade foi um período muito importante para mim e que eu entrei decidida em fazer o melhor. Eu me dediquei do início ao fim, todas as opções que eu tinha de estágios, de treinamento, de conhecimento, cursos que a faculdade oferecia extras. Então, tudo eu já entrei com a cabeça de que eu iria participar, que eu iria me dedicar, porque eu queria sair uma profissional bem formada. E foi o que eu fiz. Enquanto muitos colegas de sala não encaravam missões indígenas, missões do sem-teto. Então, sábado, 5 horas da manhã, eu estava lá para a gente, além de fazer a caridade, ajudar as pessoas, a gente criava a habilidade, que tudo você aprendendo em sala e não colocando em prática, você não desenvolve. Então, eu aprendia em sala de aula e acabava praticando em trabalhos que a escola tinha, trabalhos voluntários, como atender sem-teto. A gente ia para o Mato Grosso, passava uma semana lá na aldeia indígena e atendia, fazia dentadura, extração, restauração, tudo que era possível fazer nas condições, porque a gente atendia em cadeira mesmo, cadeira assim, não era cadeira odontológica, mas era nas condições que tinha na aldeia indígena, não tinha como a gente levar uma cadeira odontológica. Sim. Então, a gente levava um motorzinho, que era um compressor, e levava a caneta,
de alta rotação, que é o motorzinho que todo mundo Aquele ama, né? Sei. O barulhinho. Eles- Aí todo levava mundo adora. esse e os kits estéreis, né? Um autoclave. E lá no meio do mato a gente fazia, numa cabana que tinha, a gente fazia os atendimentos Nossa, que da que eram hora. possíveis. Isso é muito... Porque a gente tem sempre essa visão, tipo, o dentista só consultório, assim. Mas essa é uma das possíveis áreas que você pode seguir na odontologia, tipo, você fazer essa questão de... esse aspecto tanto de fazer uma caridade, mas também, tipo... Tem aspecto ajudar as voluntário. comunidades sabe, mais Mais vulneráveis, carentes, coisas né? mais carentes, distantes de uma clínica odontológica, assim. Tem E sim. quais são as outras áreas que uma pessoa na área da odontologia podem seguir sem ser dessa questão do consultório? Tem hospitalar, hoje a gente tem essa possibilidade. Tipo, de fazer Trabalhar tipo, no cirurgia hospital. no hospital mesmo? Tem o cirurgião bucomaxilo, que faz cirurgia em hospital, quando precisa mexer. Teve um acidente e fraturou a mandíbula. É um cirurgião bucomaxilo que faz, e ele é dentista, especializado nisso, em cirurgia ortognática. Ou cirurgia que faz em hospital mesmo, né? São cirurgias que fazem em hospital. Sofreu acidente ou quando eu preciso reposicionar a estrutura óssea de algum paciente que já usou aparelho, mas o problema não é só o dente, o problema é a estrutura óssea. Então, também faz a nível hospitalar. E tem também o dentista que pode trabalhar em hospital para cuidar da boca de pacientes que estão na UTI, que precisa de cuidados pré-operatório, pós-operatório ou durante a internação. Tem um cirurgião dentista que também pode trabalhar por lá. Essa é uma das opções. Entendi. Fora a clínica, né? E na parte do consultório mesmo, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no dia a dia, ou no geral, com os seus pacientes, ou com a própria profissão mesmo? O que mais é desafiador? Eu acho que hoje lidar com pessoas é bem desafiador. Eu falo que fazer o que é da nossa profissão, hoje a gente tem habilidade, tem conhecimento para colocar em prática e resolver praticamente todos os tipos de caso. Hoje a odontologia não é mais como antigamente. Antigamente era um dentista e fazia tudo esse dentista. Hoje não tem mais, só muitos antigos, né? Às vezes paciente que já está bem velhinho, mas geralmente os dentistas hoje se especializam em uma especialidade, um setor e se mantém naquilo. Então a gente acaba tendo habilidade e capacidade para resolver qualquer caso que chega. Mas lidar com pessoas é complicado, né? Nem sempre a gente chega na expectativa, às vezes ela vai com um sonho de ter o sorriso daquele artista e não é assim, né? Eu não consigo pegar o dente daquele artista, colocar naquela pessoa e ficar com a face harmônica. Não é. Cada um tem um perfil, então às vezes você não supera a expectativa daquele paciente. Então acho que hoje o maior desafio é lidar com pessoas. Inclusive o dentista pode trabalhar também nessa parte estética, então também, Sim, né? Pra ver sim. se é legal essa O parte. dentista que faz essa questão tipo, da harmonização facial, tipo, Também você tem. fazer sabe, maxilar bem definido, assim. Tem, também. Nós podemos mexer na face. Hoje existem várias profissões que podem fazer harmonização. A nossa profissão, ela pode fazer harmonização facial. Aí, corporal é outra área. A gente pode fazer a facial. Então, hoje foi mais uma alternativa que de alguns anos para cá foi liberado para a gente também fazer, né? Não só o médico, biomédico, a odontologia também faz parte agora. Começou a seguir esse caminho, né? Começou também. Inclusive, você comentou da questão de fazer esse trabalho de caridade. Você voltou a fazer, tipo, essas questões tipo, de trabalho voluntário em comunidades, assim, depois de formado, ou ele é mais, tipo, fechado para faculdade, universidade? Eu fiz uma época porque tem ONGs, né, que Sim. formam e fazem esse trabalho, mas a maior parte da época que eu fiz mesmo esses trabalhos voluntários foi durante a faculdade, que o acesso é maior. É muito difícil a gente entrar nessas comunidades sem
alguma autorização do governo, né? Então você precisa de associações para conseguir fazer essa parte voluntária. Eu, em questão de aldeia indígena, Sim. mas depois de formada, eu cheguei a fazer parte uma vez de uma missão, de uma ONG, mas também fiz algumas, voluntariamente, ir em escolas, orientações, coisas mais simples, não atendimento mesmo em si, Entendi. odontológico. Fiz orientações em escolas, aí a gente participa, mas da missão indígena em si é mais escola, na parte Também de tem toda a escolar. questão, tipo, de não sustentar, tipo, porque deve ser um trabalho muito desafiador, porque você não tá nas condições, tipo, ideais, sim. assim, pro trabalho. Assim, eu também imagino que até a questão da comunicação seja difícil, porque é uma cultura diferente, então, Sim. às vezes tem até línguas diferentes. E, infelizmente, não é um trabalho que sustenta, assim, o resto da vida. Você tem que estar na mão, tipo, é uma caridade. Acaba sendo, no final das Exatamente, já fiz parte, como eu te falei, precisa ter a organização, existem vários tipos de organizações na área da odontologia que possibilitam o dentista ser voluntário, mas é mais em São Paulo, aí tem em Mato Grosso, que a gente pode ser voluntário e uma vez por ano, quiser fazer parte, fazer atendimentos, aí eles direcionam. E também a possibilidade deles enviarem, isso também a gente fez já na clínica, crianças carentes da cidade e a gente fazer o atendimento na nossa clínica. Também já participamos de projetos assim. E essa evolução do dentismo, porque dentismo do dentismo, da odontologia é muito importante porque, tipo, não só pra saúde física, mas também pra saúde mental, porque o dente é uma parte aqui da face que é muito estética, né? Então, tipo, as pessoas elas se olham e falam, nossa, meu dente tá assim, não consigo, e causa um montão de problemas como a ansiedade, ou não conseguir gostar do que vê no espelho. Sorrir também. Exato, que Sim, fica com a cara fechada, muito. não consegue mostrar, ou de aparelho e tudo isso. Tem muitas pessoas, o meu avô, ele é dentista, e ele me mostrou muitos casos de pessoas que, tipo, em acidentes, perderam uma parte do rosto ou do dente, que elas ficaram muito, muito, assim, abaladas. E eles fazem um trabalho de reconstruir, como você disse, de reconstrução, né, com indígenas, com os sem-teto, e eu acho isso muito interessante. E sobre o que você disse sobre as pessoas, porque quando você vai fazendo esses processos com as pessoas, como você ganha a confiança delas, né, de poder trabalhar com elas novamente? Essas pessoas que sofreram No geral acidente, você também. fala? No geral também. No caso, a pessoa que chega com baixa autoestima, você fala? A gente atende todos os dias pessoas que chegam com uma queixa. E a gente vê toda semana a gente entrega próteses sobre implante, que realmente é uma do foco da clínica, né? E a prótese sobre implante é uma das áreas em que a gente vê pessoas com mais baixa autoestima, porque geralmente usam uma dentadura que não dá segurança para sorrir, para mastigar, às vezes em família. Já atendi pessoas que não saíam. Não vou numa pizzaria, não vou em algum lugar com medo da prótese cair. Aí tem pessoas que não sorriem, e teve um caso muito bacana na clínica que ele não sorria mesmo. Desde o começo que a gente atendeu, toda a anamnese, todos os procedimentos, ele conversava com você sem sorrir. No dia que a gente entendeu, que foi a análise clínica, a gente entendeu que ele tinha dentes muito cariados, não conseguia sorrir mesmo. Quando a gente entregou, e aí ele era muito parecia, né, mal-humorado, porque você não sorri, parece que você está de mau humor. E quando a gente fez toda a reestruturação, todo o planejamento, a cirurgia, a entrega da prótese, no primeiro dia da prótese ele saiu sorrindo e se tornou, assim, foi muito instantâneo, uma pessoa simpática e sorridente. Então, a gente descobriu uma pessoa ali que estava escondida por causa do sorriso e que muitas vezes é julgada pela família, pelos amigos, como uma pessoa chata, mal-humorada, rude. Só que simplesmente ele não sorri. E aquele dia
Você mudou a vida da pessoa. Você muda a Muito legal. vida da pessoa. Então, esse foi um paciente que aconteceu há pouco tempo, né? Tem vários casos, mas esse marcou porque realmente todo mundo falava, nossa, ele é bravo, ele é mal-humorado, e não é. Ele só não sorria. E o semblante da face dele, ele sério, parece que é uma pessoa séria, não conversa, mal-humorado. Mudou. Mudou a vida da completamente. pessoa. Então é muito bacana a gente saber que a gente pode transformar vidas assim. E agora, Vanessa, a gente vai chegar numa parte que eu gosto muito, que é a parte do storytelling, que é tipo uma fofoca, mas uma fofoca boa, né? Uma fofoca legal, não é uma fofoca ruim. Então, começando, qual foi o momento em que você teve certeza que você escolheu a profissão certa? Tipo, você falou que você tem que gostar já da área da saúde e tudo mais, mas que você tava lá e falou, nossa, é realmente o que eu sou apaixonada, o que eu quero fazer. Que momento? Quando eu decidi fazer a especialidade de ortodontia, que é aparelho, foi a época que eu mais me apaixonei pela odontologia. Eu fazia tudo, clínico geral, né, extrações, o canal, mas quando eu descobri a ortodontia e o quanto ela é complexa, mas ela é leve, eu me identifiquei demais em poder devolver o sorriso das pessoas, em poder devolver o alinhamento dos dentes, você poder mastigar com o engrenamento, o encaixe correto dos dentes. Então, você devolver isso para os pacientes, para mim, assim, é uma satisfação muito grande. E eu me identifiquei muito com o mundo da ortodontia. Hoje, a modernidade que a ortodontia dá com o alinhador ortodôntico, e a gente poder fazer todo um planejamento virtual, assim, a paixão só aumenta, né? A cada vez que a tecnologia vem e a gente pode implementar isso e oferecer isso para os pacientes, é fantástico. Tem alguma inovação que você está esperando, né, na tecnologia, assim, atualmente? Hoje, a inovação da ortodontia, que é o meu mundo hoje, o alinhador ortodôntico é o que tem de mais inovador, que eu já faço há alguns anos na clínica. E o alinhador, ele não sei se vocês conhecem, né, que é uma placa de plástico, né, praticamente, e que substitui o aparelho fixo. E o mais bacana, além do conforto, da estética que ele proporciona, eu acho que para nós dentistas, o planejamento virtual, eu que tenho quase 20 anos aí de experiência com a ortodontia, um pouco mais de 17 anos aí só com a ortodontia, eu tenho visto a diferença da limitação que o aparelho fixo me dava e que hoje o alinhador me proporciona para fazer uma ortodontia de primeira, através de um planejamento virtual, podendo ter opções. Eu até brinco e comparo que o alinhador, com esse planejamento virtual, eu consigo fazer, é o meu GPS, é como se fosse o meu GPS. Sim. Se eu errar no meio do caminho, se eu errar não, né? Se o dente não movimentar o que eu quero, no meio do caminho eu consigo parar e replanejar. Eu posso fazer mais de um planejamento virtual. Então, se eu ficar na dúvida se extrair o dente é melhor para aquele caso ou não, eu posso fazer os dois planejamentos e ver qual tratamento vai se encaixar melhor, vai ser mais rápido. Então, hoje, o que mais me deixa feliz nessa evolução da ortodontia é realmente poder oferecer o que tem de melhor em um planejamento, em um tratamento para o paciente. Então, hoje, essa é a tecnologia que eu Sempre tem certeza mais do que tá amo. fazendo. É Deve muito ser. legal. É muito bacana, muito é muito interessante. bacana. E na sua faculdade, que tem muito disso de, tipo, a gente aprende um montão de coisa na escola, mas tem coisas que a gente não vai aprender, que a gente só aprende na hora mesmo, estando ali, na vida. E isso aconteceu com você na sua faculdade? Teve alguma coisa que você não aprendeu na faculdade, mas enquanto você era dentista, você aprendeu aquilo? Eu acho que a prática, né? A prática, você vê que tem muitas diferenças da teoria, né? É tudo muito lindo a teoria, mas a hora que você põe a mão na massa, você
consegue perceber que a prática, ela é essencial para você dar um bom resultado, ter um bom trabalho. A teoria é essencial, mas a prática é o que, no nosso caso, né, que precisa da prática para dar um tratamento, um resultado, ela é essencial. A experiência, a prática, ela é essencial para um bom resultado. E para finalizar, de última pergunta, fiquei sabendo que você também atua nas redes também, né? Não só nos consultórios. Como que as redes sociais te ajudaram a impulsionar a sua carreira? Como que é a experiência com as redes? Bom, as redes sociais, ela foi meio que uma necessidade da divulgação da clínica. E eu entrei com esse intuito de divulgar a clínica. Então, o primeiro vídeo, assim, é muito difícil você fazer. É muito difícil. Eu demorei quase 6 meses para conseguir encarar a câmera. Então, foi um passo para mim, assim, que me considero, sempre fui muito tímida, reservada, mas eu também sou muito determinada. Então, se é necessário fazer aquilo, eu vou fazer. Então, demorei um pouco, mas encarei. E eu fui encarar para divulgar a clínica. Mas nisso, em querer divulgar a clínica, eu tive que fazer redes sociais, né? Em alguns lugares, como o YouTube, TikTok e o Instagram. Todos, inclusive, vão estar na descrição. Ah, que bacana, claro. Bem legal. E eu comecei a fazer vídeos. Então, a gente acaba se informando como fazer, a melhor forma de gravar. Então, a gente vai se informando e encarei, comecei a fazer. Nisso, numa tentativa de divulgar a clínica, as redes sociais começaram a dar resultados, só que resultados para começar a trabalhar mesmo com redes sociais e a divulgação da clínica ser uma consequência. Então, eu comecei a ter o YouTube, comecei a ter monetização. Aí você começa a ter um interesse em trabalhar para as redes sociais, né? Monetizar no YouTube, monetizar no TikTok. Então, aí a gente começa a ter o interesse em gravar também para ter retorno financeiro. Então, inicialmente foi começando para divulgar a clínica, depois continuou divulgando a clínica, mas também com algum retorno. Então, hoje em dia é muito importante você encarar as redes sociais para ter esse resultado. Faz parte da vida de todo mundo. Hoje em dia é essencial, né? Todas as profissões precisam dessa questão tipo, da internet, porque hoje o ser humano ele é também um ser virtual, assim, está grande parte da nossa vida numa tela ou perto de uma dela. Então, assim, virou uma necessidade, né? Sim. E é importante, tipo, seguir nesse caminho. Exatamente. É assim, Vanessa. Eu tô confundindo com o nome Manuela. Confundi já umas 4 vezes com a Manuela, é o nome da filha. Eles são muito parecidos. Eu fico... Vanessa. Infelizmente, nosso episódio já tá chegando ao nosso fim, mas a gente tem uma pequena lembrancinha pra você lembrar da gente nas suas futuras leituras. Ai, que bacana. Muito obrigado, muito obrigado. Lindo. Tem uma memória material de que você já esteve aqui. Muito obrigada. Prazer é assim, só uma lembrancinha porque o prazer é todo nosso ser te convidado. Assim, prazer é muito grato meu. por você ter vindo. Mas você, telespectador, a gente também é muito grato a você, especialmente pelo seu like, pela sua inscrição no nosso canal no YouTube. Pelo quê? Pelas suas... Ativa o sininho. Ativa o sininho, Compartilha. A gente também tem Instagram, a gente também tem Spotify. Comenta nossos vídeos também, comenta no Instagram. Vá ver nossas indicações. Exato. E muito obrigado a você por ter assistido esse episódio. E não se esqueça... Não vou falar. Nossa. E não se esqueça, segura esse rugido. Acabou. Roll.